Uma vez um pastor judeu me explicou um detalhe sobre esse salmo que eu achei muito interessante. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, prontos para mais uma reflexão do nosso canal Meditar. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema. Compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, com amigos, com familiares. Eu espero que essa mensagem abençoe o seu dia, a sua vida. Deixe um comentário também. Se você gostou, se você não gostou, escreve aí embaixo. Amém? Você já experimentou por um momento da sua vida, talvez um período, uma fase, a mão pesada do Senhor como uma disciplina na sua vida? Aqueles dias que você acorda e você sabe que o Senhor está com a mão no seu peito, te resistindo, te impedindo de caminhar, querendo alertar você para alguma coisa. Já sentiu assim? Já viveu um tempo assim? Se já, eu quero dizer que você é bem-aventurado. Isso é um ótimo sinal na vida do cristão. Então fica aí comigo até o final desse vídeo. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre essa faceta da vida cristã, a disciplina do Senhor. Eu comecei esse canal aqui no YouTube falando sobre o Salmo 23. Vou até deixar no final do vídeo, desse lado aqui, o link para esse vídeo. Foi o primeiro vídeo do nosso canal, cujo tema era assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será? Será que não falta? E nesse vídeo a gente explicou qual o problema desse salmo. Porque para mim já faltou, não sei para você. Acredito que também já. Então tem algo errado ali e a gente explica nesse vídeo. Desse lado aqui, no final do vídeo, vai ter esse link para você. Mas falando do Salmo 23, e falando dessa questão da disciplina do Senhor, uma vez um pastor judeu me explicou um detalhe sobre esse salmo que eu achei muito interessante. Eu não vou ler o salmo inteiro, mas o versículo 4 do Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara, em algumas versões, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Como que a vara, um instrumento de disciplina, pode consolar alguém? O Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Mas eu acho interessante aqui as características que esse pastor me explicou sobre o cajado. Qual era a função do cajado no trabalho de pastoreio das ovelhas? O cajado é aquela peça que na ponta ele é um instrumento de madeira e na ponta ele é curvo, né? E ele me explicou que esse cajado tinha algumas funções, mas uma delas me chamou muita atenção. O cajado, primeiramente, é para você puxar a ovelha de um mal, de um perigo, né? De repente ela está diante de uma serpente. O pastor, com o cajado curvo, ele puxa a ovelha e tira ela daquele perigo. Mas o aspecto mais interessante que ele me explicou sobre o cajado é que quando tinha uma ovelha que era desgarrada, aquela que gostava de se distanciar do rebanho, rebelde, ovelha rebelde, o pastor pegava aquele cajado e ele simplesmente quebrava a perna daquela ovelha. Nossa, que maldade! Não, espera aí. Tem uma função didática nisso aí. Ele quebrava a perna daquela ovelha, porque a partir de então, aquela ovelha, para caminhar junto no rebanho, precisava ser levada nas costas do pastor, porque ela estava com a perninha quebrada.
E esse ato de pôr a ovelha nas costas gerava com essa ovelha intimidade. Ela sentia o cuidado, o carinho, o amor. Ela passava a experimentar de perto o cheiro do pastor. E isso gerava intimidade. Aquele tempo que ela era conduzida no cangote do pastor gerava para ela intimidade. Aquilo representava cuidado. Quando essa ovelha tinha sua perna curada e restaurada, ela era colocada de volta no rebanho. Só que aí ela já estava acostumada com a intimidade do pastor, com o cheiro, com o carinho, com a proteção. E olha que figura interessante, quando Deus usa o cajado dele para nos quebrar e nos aproximar dele. E nesse tempo que nós somos quebrados, nós desenvolvemos no colo dele intimidade, companhia do pastor, o cuidado, a proximidade, o cheiro. E essa é uma das funções do cajado. Eu quero avançar um pouquinho com você, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, onde o escritor aos Hebreus ele dá algumas características dessa correção. E se você está vivendo num momento onde você sente a mão de Deus pesando sobre você, parece que as coisas não acontecem, parece que Deus está bravo com você, as suas orações não passam do teto. Olha que interessante esse texto que a gente encontra no livro de Hebreus, lá no capítulo 12, a partir no verso 5, quando ele diz assim, no meio do versículo: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, meu irmão, minha irmã, se você está no meio de uma disciplina do Senhor, se alegre, porque Deus corrige a quem Ele ama. Se você estivesse sem correção de Deus, era a prova cabal de que você não é filho. Mas Deus, sendo um Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente, não permitirá que a gente permaneça no erro. Por isso que Ele nos disciplina. Olha só o que diz Provérbios, livro de Provérbios, do sábio rei Salomão, no capítulo 3, versos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então não reclame da disciplina. Procure entender o que Deus espera como resposta nesse tempo da disciplina, para que você passe o mais rápido possível por esse período de forja do Senhor. Um outro verso que eu quero destacar, a gente encontra lá no livro de Salmos, no capítulo 94, no verso 12, quando diz assim acerca daquele que é repreendido pelo Senhor: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. E aí ele continua: para lhe dares descansos dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Esse até que conota para mim um tempo. Então a disciplina do Senhor, quando Hebreus fala nem desmaies quando por ele é repreendido, é no sentido de falar assim: aguenta firme, homem. Aguenta firme, mulher de Deus. Tem um tempo, tem um propósito. O que você está passando, talvez, nesse momento, tem dia e hora marcada para acabar. Mas a maneira como você vai se conduzir nesse tempo de prova é o que vai ditar como que você vai passar e como que você vai sair, aprovado ou não. Porque se for reprovado, vai ter que passar de novo pela prova. Mas se for aprovado, é um estágio que você venceu na sua vida. Tem um outro texto que eu quero ler, que a gente encontra lá no livro de Jó. São vários textos que falam
da disciplina como o amor do Senhor. Mas no livro de Jó, lá no capítulo 5, versos 17 e 18, também falando dessa bem-aventurança de ser disciplinado pelo Senhor. Olha só o verso 17 de Jó 5. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Sabe aquela ideia do pastor que fere a ovelha com o cajado e põe ela no cangote? É o que esse texto está dizendo. Ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Sabe, quando nós somos feridos pelo Senhor, é porque Ele quer a gente pertinho dele para aprender mais dele, para ter intimidade com Ele. Então não encare essa disciplina como algo ruim, sem propósito. Não, não é. É o Senhor querendo atrair você para Ele, para intimidade, para comunhão, para sentir o cheiro do colo do Pai. E não adianta, a gente, por natureza, a gente só vai para Ele quando a gente está no perrengue. Quando está tudo bem, a gente esquece. A gente é assim, é da nossa natureza. Então comece a entender a disciplina, e seja ela onde for, em que área for, e de que grau for, como algo que o Senhor está usando para atrair você para Ele. Olha que coisa linda, que Pai amoroso. E eu quero terminar essa reflexão com o Salmo, capítulo 30, verso 5, para você entender que vai passar, vai passar. Olha só o que diz Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto conota para a gente um tempo pré-determinado pelo Senhor que vai passar. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Deus é assim, Ele não faz nada sem propósito nas nossas vidas. Então, se você está passando por um momento de prova, se alegre, se alegre. É o Pai querendo trazer você mais pertinho dele, tem propósito. Tem tantos outros versículos, eu vou deixar alguns aqui na descrição desse vídeo, que não dá tempo da gente ficar falando, senão o vídeo fica muito, muito extenso. Mas eu vou deixar pelo menos mais 3 versículos. Leia a descrição do vídeo, para você entender que é um tempo que o Senhor está experimentando na sua vida. E com um fim proveitoso. Vou deixar também aqui aquele vídeo que eu falei sobre o Salmo 23. E eu espero que essa reflexão abençoe sua vida. Se você está passando esse tempo, não reclame, não murmure, aceite como um instrumento, uma estratégia do Pai para tornar você melhor e mais dependente dele, com mais intimidade. Que o Senhor te abençoe.